A gente segue falando sobre os impactos da política americana aqui no Brasil. O Brasil e os Estados Unidos vão criar um grupo para discutir a deportação de imigrantes ilegais. Vamos então lá para a Europa falar com o Luca Bassani, que está acompanhando essa discussão passo a passo. Luca, bem-vindo. Qual é a ideia do grupo e como ele deve funcionar? Boa tarde a você, Lívia, a todos que nos acompanham, as nossas debatedoras. O Itamaraty entrou em contato com a Embaixada norte-americana em Brasília para que haja a formação de um grupo e a discussão de como a deportação dos brasileiros deve continuar ocorrendo durante o próximo mês. O próximo voo de deportados brasileiros é esperado no dia 7 de fevereiro e, de acordo com vários relatos daqueles brasileiros, dezenas deles que foram deportados durante a última vez, maus tratos aconteceram, foram acorrentados nas mãos e nos pés, alguns agredidos, houve um problema com o ar-condicionado, várias histórias circularam na imprensa. Então o governo brasileiro está disposto, através desse grupo, a encontrar maneiras para que o transporte aconteça de maneira mais tranquila. Eles disseram também que o Brasil poderá já disponibilizar aviões da FAB para fazer o transporte e a repatriação destes brasileiros ilegais e, com isso, também auxiliar os Estados Unidos nesse processo. Vale a gente dizer que toda essa questão tem sido uma grande quebra de braço entre o governo norte-americano e outros países da América Latina. Um exemplo mais clássico foi na Colômbia, na semana passada, que também houve a ameaça de tarifas e depois o presidente Petro voltando atrás, mas com os venezuelanos também há possibilidade, por exemplo, de que eles não sejam deportados para a Venezuela, que não aceita aviões americanos no seu espaço aéreo e iriam para uma terceira nação. E aí muitas outras problemáticas relacionadas ao direito internacional, ao direito dos imigrantes ilegais, dos direitos humanos, várias questões poderão ser levantadas, e exatamente isso que o governo brasileiro está tentando evitar que aconteça com a criação desse grupo em Brasília logo nos próximos dias. Em imigrantes ilegais, Luca, ontem teve uma decisão de Trump nesse sentido que também preocupa. Ele determinou o envio de imigrantes ilegais para uma prisão militar em Guantánamo, em Cuba. Qual o motivo dessa decisão? O que isso significa? A prisão de Guantánamo é um ponto extremamente polêmico e que já foi alvo de muitas críticas, muitas acusações de grupos ligados aos direitos humanos, exatamente por servir como uma prisão externa do território americano, estando na Baía de Guantánamo, em Cuba, e que foi utilizada principalmente pelo governo de George W. Bush após os atentados terroristas do 11 de setembro para mandar terroristas, pessoas que são consideradas de alta periculosidade, para ficarem no território norte-americano. Durante esses últimos 20 anos, presidentes democratas, mais especificamente Obama e Biden, tentaram fechar a prisão de Guantánamo, fizeram essa promessa, não conseguiram, e agora Trump quer remodelá-la, não apenas para que sirva a criminosos do terrorismo internacional, mas também para imigrantes ilegais que tenham uma passagem pela polícia ou representem também um perigo para a sociedade americana. O presidente disse que até pelo menos 30 mil desses ilegais poderiam ser mandados para Guantánamo, o que fez com que novamente muitas críticas surgissem, exatamente por todo o processo criminal que acontece de forma muitas vezes extrajudicial, por não se tratar do território americano e essas pessoas serem privadas de alguns direitos garantidos a quem é preso nos Estados Unidos da América. Outra questão que é bastante simbólica naquilo que carrega, por ser uma prisão, um território num país inimigo, num país antagônico que ainda está sob o controle dos Estados Unidos, e todas essas demais questões relacionadas à quebra dos direitos humanos denunciadas no passado e que ainda recaem sobre o governo americano. Muito obrigada pelas informações, Luca Bassani. Bom trabalho aí para você, viu? Agora, Jaqueline, na perspectiva do direito, na perspectiva da justiça, e aí é uma questão muito complexa, porque envolve justiça brasileira, envolve justiça americana. Essa ordem de Trump, porque agora os processos precisaram avançar até que haja efetivamente essa prática de levar esses imigrantes para essa prisão em Guantánamo, em Cuba. Sim. Isso sendo implementado e essas prisões acontecendo, inclusive de brasileiros, não é o que a gente deseja, mas houve uma sinalização nesse sentido. Qual deve ser o procedimento aqui do Brasil nesse sentido para tentar reverter essa situação? Sim. Guantánamo sempre representou aquela situação de que, como Jacques colocava, direito penal do inimigo, né? Que a gente sempre fala, do estudioso alemão.
que para que aquela pessoa que infringiu algum crime, infringiu alguma situação contra a sociedade, é inimigo da sociedade. Então, vamos isolá-la de uma forma assim, extremamente sem direito a nada. O direito penal do inimigo mesmo, e Guantánamo sempre representou isso. Aqueles que estão lá não têm direito a nada. Aqueles que estão lá, a lei não vai atentá-lo. Por quê? Porque ele não pertence à sociedade. Então, quando ele acena que vai renascer essa prisão e levando pessoas que supostamente são pessoas que, ao ver, não representam aquele perigo que representou em 2002, quando foram levadas lá os terroristas, que eram realmente inimigos de todo mundo, não só dos Estados Unidos, aqueles terroristas que representaram realmente um terror para todo mundo. E passar essa ideia que, olha, nós estamos agora pegando os imigrantes de forma indiscriminada, aquele que não puder ser repatriado, nós vamos levar para lá. Isso é uma quebra no que o próprio discurso dos Estados Unidos pregou até então, em termos de dignidade, em termos de, olha, vamos ouvir as pessoas, vamos lidar com o direito das pessoas. E não vejo nenhuma justificativa para que nós vamos pegar e trazer todo esse ranço sem nenhuma causa específica. Não, tá tudo bem, eu não quero imigrante aqui. Por que eu não quero imigrante aqui? Por N motivo, não quero. Tá bom, manda de volta. Manda de volta, e cada um cuida do seu. Manda de volta. Depois discute se é certo ou não. Agora, chegar e colocar, não, nós vamos refazer essa pessoa, esse imigrante, como uma pessoa assim, extremamente maléfica para os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos é tão frágil assim, a ponto do imigrante representar isso tudo contra ele? Então, é um exagero muito grande. Acho que o Brasil e os outros países vão, sim, de uma maneira diplomática, reagir. Esse grupo que está sendo montado para receber os imigrantes dos Estados Unidos é importante, para que isso não seja visto realmente como pessoas que cometeram crimes terríveis e que não é o caso, não é o caso. Porque... Pode falar. Não, é que eu acho que tem uma coisa aí que eu não concordo, porque eu acho que o recado do Donald Trump é exatamente esse. Eu não quero imigrantes ilegais, e aí eu acho importante a gente sempre trazer essa distinção, porque senão parece, e de novo, eu não estou defendendo o Donald Trump, mas parece que não, ele está tirando todo mundo que está lá nos Estados Unidos. Não é isso, está tirando as pessoas que entraram ilegalmente, que estão no território de forma irregular. Então, para o governo americano, estas pessoas são criminosas, porque elas cometeram a ilegalidade que foi entrar e ficar num país sem a documentação necessária para tanto. Então, quando ele fala, e eu concordo que seja bastante apelativo querer trazer Guantánamo de volta, mas quando ele fala que ele vai enviar esses imigrantes ilegais para lá, é mais uma vez para reforçar o recado de que ele não vai tolerar imigrantes ilegais. Eu acho que esta crise migratória, que não é exclusiva aos Estados Unidos, tem camadas muito mais complexas do que a gente consegue discutir aqui, mas fato ele está fazendo ou prometendo exatamente o que ele prometeu em campanha e um dos principais motivos pelos quais ele foi eleito. Não acho que tem nada a ver com, não, os Estados Unidos ele não vai ser tão cruel assim, acho que é desnecessário. Não! Na cabeça do governo americano, na cabeça do Donald Trump, ele tem que ser exatamente assim. Ele tem que ser o mais rígido possível com as pessoas que entraram no seu território de forma irregular. Ellen? A forma importa, né? Assim, quando a gente fala sobre esse assunto da imigração, a gente tem que colocar primeiro a bola no chão no seguinte sentido. Se a gente olhar em retrospecto, os governos que mais deportaram não foram governos republicanos. O Barack Obama foi quem mais deportou imigrantes ilegais dos Estados Unidos, né? Ano passado, Biden deportou 1.100.000 imigrantes ilegais. Desde 1980, eles são deportados com algemas. Isso é uma regra, não é novidade para ninguém isso.
Agora, a forma importa. E por que eu digo isso? A gente, pelo menos no Brasil, a imprensa não tem falado muito do Stephen Miller, que é um vice-chefe de gabinete de políticas do Donald Trump e que é uma figura central para a gente entender por que essa questão da imigração está surgindo dessa forma. O Stephen Miller é uma pessoa que ficou famosa nos Estados Unidos quando ele foi defender atletas da Duke University que foram acusados de estupro. Eles foram acusados de ter estuprado uma mulher e ele começou a ir para a Fox News defender esses atletas. Ele é uma pessoa assim que tem o que a gente chamaria no Brasil de um perfil mais conservador. E ele passou, depois de ter ficado conhecido, a ser assessor de um senador do Alabama que não era muito expressivo, mas que a pauta toda desse senador era contra a imigração. Ele sempre falava contra a imigração. Quando Donald Trump, em 2015, passa a concorrer à presidência, o Stephen Miller vê alguém que está levando a bandeira que ele criou lá para aquele senador a sério e é alguém viável para ser presidente dos Estados Unidos. E aí o que ele faz? Ele passou a influenciar Trump sobre todas essas questões de imigração. E quando o Trump perdeu lá em 2020 a presidência, ele ficou os últimos 4 anos construindo, Stephen Miller, apoios importantes da elite, de uma boa parte da elite que financia campanhas, e ele foi o responsável por construir uma aliança secreta com o Elon Musk para trazer esse governo de Donald Trump. Então, é essa pessoa que hoje está falando em reativar Guantánamo, é essa pessoa que está dando um discurso, que está por trás, por exemplo, de todas aquelas ordens executivas da primeira semana ali de Donald Trump, porque ele tem uma técnica por trás disso, que eles chamam de inundar, encharcar o terreno com tantas ações absurdas num curto espaço de tempo que a oposição não tem contra o que se mover, porque assim, é tanta coisa, absurdo num espaço de tempo que a oposição não sabe onde que vai mirar. E isso é uma técnica que é bolada pelo Stephen Miller, que agora é uma das figuras não eleitas com maior poder nos Estados Unidos.